Só que, antes de falarmos de classificação, a gente precisa colocar do lado de cá um tema que vocês já conhecem. Portanto, não pode confundir conceito com classificação. Quando a gente falou de conceito de Constituição, nós analisamos quais aspectos? Sociológico, político e jurídico. Sociológico, político e jurídico. Não confundir isso, que são os conceitos, com a classificação. Tá? Por que eu falo isso? Porque às vezes na prova pergunta, assinale a alternativa correta a respeito da classificação de Constituição. Aí o sujeito, ele bota na prova o conceito sociológico corretíssimo. Você fala, pô, tá correto esse conceito aqui. Lógico que ele tá correto, mas ele não era para estar ali, porque tá perguntando de classificação. É uma bela de uma malandragem isso, sabe? Onde ele pega um conceito absolutamente correto, coloca dentre as alternativas, você olha e fala, nossa, eu lembro, sociológica de Ferdinand Lassalle, são as forças sociais, lá, 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 lá. Fala, nossa, tá perfeitinho. Só que ele está perguntando de classificação. Esse é um problema com o qual a gente deve trabalhar aí, tá? Então vamos lá, em relação à classificação, há vários aspectos a serem analisados. No material também há, em relação a esse tema, a explicação já determinada ali, a gente só vai adicionar alguma coisa, onde eu tenho primeiro, quanto à origem da Constituição. A gente vem aqui, quanto à origem. Teremos constituições outorgadas, promulgadas ou cesaristas. Então vamos lá. Constituição outorgada, promulgadas, e cesaristas. Só uns exemplos aqui, a Revolução da República, do Império da República, não foi outorgada também? Onde você fala aqui? Não, tem 3 exemplos. No Brasil são consideradas outorgadas as constituições de 1824, Império, 37, ditadura Vargas e 67, militar. Aí quando cai o Império e vira República, não foi outorgada também? Não, naquela que houve a primeira Constituição republicana, houve uma Assembleia Constituinte para estabelecer ela. Foi? Foi, na primeira republicana. Pois não. É mencionada da República ou na promulgada? É a primeira promulgada Tá. que nós tivemos. Beleza. Tá? Só que, Ricardo, não fique tão preocupado com os exemplos, porque de repente o exemplo que tem aí, ele não é um exemplo exaustivo, ele não exaure as hipóteses. Ele só traz exemplos de quais foram. Outras podem existir, por exemplo. Tá? Imposta. Imposta. Aí quando virou a República foi imposta, aí eu associei isso. Tá. Então vamos lá, ó. Preste muita atenção nesse raciocínio. Nas questões que nós temos, inclusive no material, você vai perceber o seguinte, que eles trocam os nomes. Ele bota o conceito e inverte o nome. Isso, na maioria das questões, acontece isso. Ele põe o nome de outorgada na promulgada, cesarista no lugar de promulgada, então ele só faz essa inversão. Então vamos lá. Quando se fala de constituições outorgadas, são aquelas em que elas são apresentadas à população e impostas à população. Portanto, seja o revolucionário, seja o ditador, quem for, ele chega e impõe o texto constitucional, não permitindo-se que a população se manifeste a respeito disso. A população ela vai aderir à Constituição. Qual é a diferença entre a Constituição outorgada e a Constituição cesarista? Qual é a distinção? Primeiro, o que elas têm em comum.
Ambas são elaboradas e impostas. Na cesarista, entretanto, dá-se oportunidade à população para deliberar a respeito dela, num plebiscito, por exemplo. Só que essa deliberação é de faz de conta, porque a manifestação é para a aprovação daquilo que está ali, é a ratificação. Então, o que nós temos? Na outorgada, ela é imposta e a população não se manifesta. Na cesarista, ela é imposta e a população, ao depois, irá se manifestar a respeito dela. Tá? A única diferença é essa. Então, é a manifestação posterior, né? Mais próximo de referendo, né? Mais próximo de referendo. Então, olha, quando tem a manifestação em relação à Constituição que é apresentada, ela é chamada de cesarista. Essa daqui normalmente não cai em prova. O que cai em prova normalmente são as duas primeiras. Então, o que nós vamos encontrar? Nas outorgadas, são impostas unilateralmente pelo agente revolucionário que não recebe legitimidade do povo para representá-los. Ponto. Então, quer dizer, aqui em cima há uma ausência de representação da população ou do povo. Ela é típica do quê? De estruturas ditatoriais, onde a Constituição ela vem é imposta e acabou, e a gente toca a vida. Essas são as outorgadas. Tá. As promulgadas. Nas promulgadas, nós teremos o quê? A constituição de uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte, ela representa a população para a elaboração da Constituição. Correto? Nós estamos vendo recentemente uma discussão a respeito disso. Vocês têm acompanhado isso ou não? Da elaboração de uma nova Constituição por uma Assembleia Constituinte. Tá. Então, a pretensão desses que propalam isso é estabelecer-se uma Assembleia Constituinte só para a elaboração da Constituição, não que permanecerão no poder. Só elabora, abandona o barco e a vida flui. Depois que essa Assembleia faz, submete a quem? Ao Congresso, que irá aprovar ou não, e aí caminha. Então, o que nós vamos ter aqui? A Assembleia Constituinte dá a essa Constituição a legitimidade que a de cima não tem. E por que dá? Porque aqui eu tenho os representantes do povo. Então, aqui nós temos como exemplo das promulgadas que nós temos, são as constituições democráticas, votada ou também popular, é fruto do trabalho de uma Assembleia Constituinte que representa o povo. No Brasil são consideradas promulgadas a republicana, a primeira republicana, a de 1934, 1946 e a 1988, tá? Júlio, pois não. Esse embate político aí, atual, falou-se em gerar uma constituinte de notáveis. O que seria isso? Sim, na verdade já houve essa pretensão. Nós já pretendemos fazer isso em outras ocasiões. O que você faz? Você escolhe um grupo de juristas técnicos. Oi? Sim. Você pega os melhores juristas do país, se reúnem e vamos elaborar a Constituição. Elabora a Constituição, depois de elaborada, submete ela à Casa Legislativa para aprovação. É isso. Nós tivemos isso, vocês vão se recordar um pouquinho, que houve a elaboração de um novo Código Penal. Tá? E se reuniram, fizeram um novo Código Penal, muito bem feito, tal. Na hora que foi submeter o Código Penal ao Congresso, o Congresso emendou tanto o Código Penal que virou um monstro. Não conseguiu aprovar. Porque tinha tanta coisa ali, conceito de dolo, tudo errado. Virou um monstro virou. Então, o que ia sair de dentro do Congresso Nacional era de assustar o que estava saindo dali de dentro. Pegaram as teorias finalistas que vocês veem em direito penal e simplesmente rasgaram as teorias. Conceito de dolo, tudo errado, mas ficou uma bagunça. Quer dizer,
Aqueles que estavam ali e se reuniram para elaborar o Código Penal simplesmente falaram, não participo mais disso, não quero mais. Houve recentemente o novo Código de Processo Civil, também fruto desse trabalho. Por quê? Os nossos legisladores, eles não têm capacidade técnica para fazer isso. Não tem conhecimento técnico para fazer. Então, precisa, de fato, de trazer um que tenha condição. A Constituição Federal, por exemplo, quando a gente estuda direito constitucional, pergunto a vocês, tem muita coisa na Constituição que está escrita de maneira errada? Tem muita coisa, muita coisa. Quando a gente vai estudar, por exemplo, quando vocês estudam processo penal. Processo penal, a gente tecnicamente faz a diferença entre liberdade provisória e fiança. A Constituição não faz essa diferença, parece que é a mesma coisa. Você entendeu? Então, o que a gente percebe é que tem muita coisa no texto constitucional que não respeita a técnica devida. Aí precisa alguém vir e resolver o problema. Basta observarmos, olha isso daqui, eu vou mostrar para vocês, você já deve ter visto, tá bom? Primeiro material que nós temos, eu vou só ler o artigo, não precisa pegar, eu vou ler o artigo, vocês vão entender do que eu estou falando. Vamos lá, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e à propriedade. Ponto. Isso é direito de quem? Vou ler. Dos brasileiros e os estrangeiros residentes. O estrangeiro não reside aqui, ele está de passagem por aqui. Ele não tem direito à vida? Ele não tem direito à segurança? À intimidade? E aí? Como é que fica? Observe que o Constituinte, ele escreveu algo ali que gerou uma confusão danada. Aí o Celso de Mello, que é um espetacular, o cara é um monstro, ele fez uma ginástica para explicar isso daqui. E qual foi a conclusão da ginástica que ele fez? Que residente no país não é o estrangeiro, é o direito que se quer preservar. Olha que monstro que ele fez. Então ele veio e falou, é assegurado a quem? Aos brasileiros e aos estrangeiros o direito à vida, o direito à segurança. Esses direitos é que estão no país. Portanto, residentes no país não estaria vinculado ao estrangeiro, mas sim aos direitos. O que é uma ginástica extraordinária. Para tentar explicar algo que está errado. Você entendeu? Então você pega o voto dele tratando desse tema, você vê o que ele faz para chegar a essa conclusão, obviamente, para sanar um defeito que é evidente no texto constitucional, que é falar somente que os estrangeiros residentes aqui é que têm direito. Está errado. Você imagina o pai que está vindo aqui, nesse caso dos venezuelanos, bolivianos, que estão vindo para cá, a criança fica doente e não pode ser atendida. Não, você estrangeiro não tem direito à saúde. Isso não pode, tá? Então, a gente percebe que muitas vezes o legislador ele tropeça nesse ponto. Então, olha, quanto à origem nós temos outorgada, promulgadas e cesaristas. Isso quanto à origem, tá bom? Quanto à origem da Constituição, outorgada quando é imposta e não interessa a opinião da população. Promulgada quando é elaborada por uma Assembleia Constituinte formada por vontade popular para isso, portanto, o que a caracteriza é o fato de ser representante da população. E as cesaristas, elas são impostas, todavia, pega-se depois a opinião da população a respeito disso, tá? Então, quanto à origem, nós temos essas três classificações aqui. Vamos agora quanto à forma. Quanto à forma... Sim, na verdade não respeita a técnica no que se refere a isso, tá bom? Então, vincule-se à manifestação popular posterior, mais próxima de referendo, né? Tá? Então, quanto à origem, a gente tratou, agora vamos quanto à forma. Na primeira classificação, a Constituição Federal está onde ali? Outorgada, promulgada ou cesarista? Obrigado. Essa é difícil. Essa realmente é difícil. Sabe?
Promulgada. Então, o grife é promulgada. Tá bem? Tá. Então vamos lá. Essa daí é a lista de chamada, né? A gente tem certos traumas na vida, eu começo a ver essas listas correndo, falo, meu Deus do céu, estão pedindo para derrubar algum professor. Já teve esse trauma? Não, eu já vi muito dessas listas aí. Não, de repente já fui e não soube, né? É saber, né? Porque eu tinha um combinado com o pessoal do pedagógico. Chegando essas listas com o meu nome era para rasgar e jogar fora. Não era para ir à direção. Então... Então, dá muita ideia não, né? Constituição escrita e Constituição não escrita. Ou chamadas Constituições costumeiras. Quando a gente olha para as Constituições escritas, evidentemente que a gente vai perceber que ela é fruto daquilo que chamamos de Constituição positivada, onde a gente vai botar ela onde? Num papel. Nós vamos escrever ela, tá? Então, Constituição positivada, a gente vai botar ela em algum lugar. Então, é evidente isso. Constituição não escrita, logicamente que é aquela que não está positivada. Tá certo isso? Não está. É. Oi? Esse é um problema, porque quando a gente olha, por exemplo, Constituição... O exemplo que a gente tem é a Constituição inglesa, Constituição costumeira. Mas ainda lá na Inglaterra, a Constituição ela não é fruto tão só dos costumes. Obviamente que ela está escrita, mas em textos esparsos, separados. Então, ela surge mais da reunião de forças que estão separadas, onde eu tenho um texto legal, uma jurisprudência, alguma coisa que decorra dos costumes, evidentemente, não que tudo esteja só em costumes, não é isso. Tá? Alguma coisa vai estar escrita em algum lugar, só que separadamente. Observando o conceito que a gente tem, que é tradicional, as escritas, conjunto de regras e princípios sistematizados e organizados, grifem na última parte, em um único documento. Em um único documento. Então a gente vai colocar aqui que as escritas estão sistematizadas e organizadas, e organizadas num único documento. Num único documento. Em relação às não escritas, ou costumeiras, ou consuetudinárias, tá? Consuetudinárias, tem esse nome anotadinho ali. Estas daqui decorrem, evidentemente, do uso e dos costumes. Entretanto, muitas coisas a gente encontra em textos esparsos. Muito a gente encontra em textos esparsos. Evidentemente que a Constituição que nós temos hoje ela é uma Constituição escrita. Quantos artigos exatamente tem a nossa Constituição? Quase 230? Não, 250? Fora os atos de disposições transitórias, né? Aí tem os atos... Isso. Tem mais um pacote de artigo aí. A questão é muito simples. A nossa Constituição, ela é sintética? Não. Ela não é.
Ela é analítica. Ela não é sintética, ela é analítica. Por quê? Porque a nossa Constituição, ela desce a detalhes, ela trata de temas que não era necessário tratar. Precisaria a Constituição falar do Colégio Dom Pedro II, que nós temos no Rio de Janeiro? E ela fala. Precisaria a Constituição definir o que é casamento? Precisaria a Constituição falar de crimes inafiançáveis? Precisaria de nada disso. Isso não é tema constitucional. Agora, a Constituição teria que tratar da estrutura do Estado, dos poderes do Estado e das liberdades e garantias individuais. Esses são temas constitucionais, outros não. Agora, quando a gente pega, por exemplo, a Constituição norte-americana, a Constituição norte-americana, você pega só o texto constitucional, não chega a 10 artigos. Não chega a 10 artigos. Tá bem? Por quê? Porque é uma Constituição absolutamente sintética. Acabou? Obviamente que vem aí do lado o quê? Diversos textos que chegam a complementar. Mas a Constituição, ela é pequenininha. Agora, olha que interessante. Uma Constituição sintética, composta de 5 artigos, por exemplo, e uma Constituição muito aberta quanto a nossa, que tem 260 artigos, qual é aquela que é mais fácil de alterar? A que tem 5? Sim, porque aquela que tem 5, ela traz o quê? As pilastras mestras do Estado, que é normalmente onde a gente não mexe depois. Então a gente não toca naquilo ali, aquilo está definido. Agora, quando eu tenho 260 artigos, tem muita coisa que não tem nada a ver, tem muita coisa para eu mexer. E aí a gente vai mexer em muitos pontos dela. Tá? Então o que nós vamos perceber no nosso caso? Em relação à extensão da Constituição, e aí vem outra classificação, vou apagar aqui do lado, tá? Isso daqui. Quanto à extensão da Constituição Federal, nós teremos as sintéticas e as analíticas. Então a gente vai botar esse nome ali. Sintéticas e uma coisa, quando no edital, como no nosso caso, ele já começa falando conceitos de Constituição, classificação de Constituição, isso daí é perguntado em prova, acabou. Conceito sociológico, jurídico e político e as classificações. Cai em prova isso, a gente tem que ficar atento em relação a isso. E é a parte mais chata, porque é quase decoreba. Você precisa decorar isso daqui e acabou. Não tem o que fazer, tá? Então a gente pega sintéticas, são aquelas pequenas, enxutas, que trazem somente os princípios fundamentais e a estrutura do Estado. São estáveis, pois sofrem poucas alterações. Então a gente vai botar aqui. Elas trazem somente, são enxutas, sintéticas, porque somente conterão aquilo que é essencial. Obviamente que definiu o que é essencial, aí vem os aspectos sociológico, político, que vai definir isso. Aspectos essenciais, onde eu tenho a estrutura do Estado, e as limitações dirigidas ao Estado. Estrutura e limitações impostas ao Estado. Essas são as sintéticas. Ponto. Obviamente que se a gente olhar essa Constituição sintética, ela praticamente, o que ela traz na sua estrutura literal, são normas constitucionais tipicamente constitucionais. Tá? As constituições analíticas, ela tem um problema. Ela tem dentro dela dispositivos que retratam normas tipicamente constitucionais, mas também há dispositivos que tratam de outros temas que não são constitucionais. Aí surge a necessidade de a gente definir o quê?
Constituição sob aspecto material e Constituição sob aspecto formal. Quando eu olho para isso daqui, se essa Constituição ela traz somente o essencial, ou seja, a estrutura do Estado e sua limitação, normalmente, não estou falando que é sempre, hein? Normalmente o que eu encontro aqui são somente normas constitucionais em sentido material, porque trata do que é essencial para o Estado. No nosso caso, a nossa Constituição é uma Constituição analítica, extensa, dirigente. Por quê? Porque ela traz, além daquilo que é essencial para o Estado, diversos outros temas. Então, nós podemos colocar aqui que traz o essencial para o Estado, o essencial, mas traz também diversos outros temas. Esses outros temas têm natureza constitucional? Esses que estão aqui? Só tem natureza constitucional no seu aspecto formal. Em sua substância, não. Então, aqui a gente consegue dividir, separar, e é o que normalmente ocorre, aquilo que é essencial para o Estado é norma constitucional em sentido material, em sentido substancial. Há outros temas que estão no texto constitucional, são normas constitucionais somente sob aspecto formal. Então, quando se fala de constituições analíticas, nós vamos encontrar temas tipicamente constitucionais e temas que não serão constitucionais. E só o serão porque terão a forma de Constituição. Só isso. Beleza? Beleza, obrigado. Agora vamos lá. Sem errar, hein? Olha aqui do lado de cá que esse pessoal está animado do lado de cá, sabe? Pergunta é simples. Sim, é porque estabelece objetivos, né? Tá? É correto, correto. Então, olha o seguinte. Há alguma crítica que podemos fazer quando definimos que a Constituição, nossa Constituição, ela é escrita? E falamos, olha, tudo que é constitucional está num texto único. Não foi isso que nós anotamos na hora que nós colocamos que ela é escrita? É correto falar isso aqui no Brasil? Que ela é escrita porque tudo está num texto único? Não é não? Não é? Há, por exemplo, normas constitucionais que para serem alteradas dependem de emenda e não estão no texto constitucional? O que tem? Preste atenção, alguma norma constitucional que para ser alterada dependa de emenda e não está no texto constitucional? Há ou não há? Oi? Cris, está aqui? Professor, os direitos humanos inseridos delas? É exatamente disso que eu estou falando. A aula foi quando? Faz um mês já essa aula? Hã? Presta atenção. Texto constitucional está aqui. Tudo está aqui dentro. O que tem aqui na Constituição é materialmente constitucional, formalmente constitucional, está tudo aqui. Beleza? Tá. Agora vem um tratado internacional que verse sobre direitos humanos. Esse tratado internacional, ele não está dentro do texto constitucional. Ele está fora. É um outro instrumento. Então, é como se fosse um outro documento. Se esse tratado internacional é aprovado, respeitado o quórum qualificado que nós havíamos visto, perfeito? Se ele é aprovado, ele passa a ser uma emenda à Constituição. Portanto, é um texto constitucional que está fora da Constituição. Obviamente que a gente sabe que ele não pode ser excluído, mas ele pode ser alterado. Alterado pode, eu não posso excluir os direitos que estão ali. Correto? Tá. Então, perceba que eu tenho
um texto constitucional que está fora da Constituição? Então, quando nós afirmamos que a nossa Constituição ela é escrita, e afirmamos que ela é escrita porque ela está organizada e sistematizada num documento único, isso não é absolutamente verdadeiro. Por quê? Porque com a emenda constitucional de número 45, que permitiu, lá no artigo 5º, parágrafo 3º, a existência de um tratado de direito internacional que versa sobre direitos humanos, ser elevada à categoria de norma constitucional, eu tenho Constituição fora da Constituição. Correto? Tá. E essa é a hipótese, observando o que nós temos no próprio texto constitucional. Tá bem? Tá? Então, quando dizemos que ele é um texto único, não estou dizendo que não haverá algo que está fora dele. Isso é possível e esse é o exemplo que nos interessa. Tá bom? Agora, essa questão dessa classificação, ela não necessariamente atende só a nossa classificação. Não, é uma classificação doutrinária que se dirige a todos, sim, perfeito. Se dirige a todos. Esse aspecto doutrinário, lembra quando a gente fez aquela distinção entre doutrina e jurisprudência, uma certa ocasião? Doutrina não respeita limites territoriais. Quer dizer, estamos falando da doutrina e podemos colocar nessa classificação aqui quem? A Constituição portuguesa, a Constituição alemã, e aí a gente vai encaixando nas opções que a gente tem. Você ia perguntar algo, Milton? Eu achava que emenda constitucional, entrava na... Não necessariamente, não, fica em instrumento separado, tanto que é aprovado pelo Congresso separadamente, tá? Então, é um instrumento distinto. Não entra. Por exemplo, se a gente pega os tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, na Constituição você não encontra ele. Você vai ler ele, você não encontra ele. Não há. Alteração do texto, surge um novo instrumento. Só mais Tá? uma dúvida, desculpa. Quando você encontra na Constituição isso, tem um artigo lá, 122, aí tem A, B, C e D. Isso é emenda constitucional ou não? Não necessariamente. Uma lei nova que apareceu... Não necessariamente. Agora, quando eu coloco lá, nosso constituinte, nós começamos a adotar algo que é o tal do braço curto. Tá? O braço curto, ele não quer alterar toda a numeração dos artigos. Então, você vai inserir um artigo novo, em vez de ele alterar todos os artigos, ele bota, não, artigo 103A, 103B. O Código Penal virou uma sopa de letrinha. Você pega o Código Penal na parte final, é do artigo 359, que vai do A até o H. Tá? A pergunta é porque assim, essa coisa apareceu depois, esses A, B, C e D? Pode ser, mas não... Promulgar a Constituição. Sim, mas não é... Não é uma emenda constitucional. Não, isso é emenda constitucional no nosso caso, mas não precisaria ser. Poderia ter vindo... Isso. O que eu quero que você entenda é, a Constituição poderia ter sido feita assim, ó, artigo 1º A, artigo 1º B, artigo 1º C. Poderia, não tem problema nenhum. O fato é que depois que ela foi alterada, e aí vieram as emendas, onde colocou-se o artigo 103A, por exemplo. Tá bom? Tá. Todas as emendas constitucionais são textos fora... Não, preste atenção. Vocês estão confundindo uma coisa. Vamos lá, preste atenção. Vamos pegar aqui, artigo 37, inciso 2º da Constituição. Tá? Vamos imaginar que a gente quer alterar esse artigo. Vamos imaginar que eu queira colocar um novo inciso no artigo 5º. Para eu inserir um novo inciso no artigo 5º, que está dentro do texto, ele está lá dentro, eu preciso fazer uma emenda constitucional? Faço uma emenda à Constituição alterando o texto da Constituição. As emendas alteram o texto da própria Constituição. Ponto. Acabou? Então, emenda constitucional é o quê? É a alteração do próprio texto constitucional. Então, as emendas estão aqui. O que rolou no caso dos tratados? Foi a possibilidade de criarmos um tratado, e tratado de direito internacional é um outro documento. Ponto. Quando aprovado com quórum qualificado, ele surge como uma emenda. É uma norma constitucional. Só que é uma norma constitucional que não está dentro da Constituição. É por isso que eu estou perguntando. Quando eu falo que Constituição em sentido escrito, o que é? É aquela que está organizada e sistematizada num único documento.
A nossa Constituição se encaixa nessa classificação? Sim. Ponto. Isso não impede, entretanto, de termos normas constitucionais que estão fora do texto constitucional. E por que que isso é possível? Exatamente em razão do que nós passamos a ter no artigo 5º, parágrafo 3º, que é a existência dos tratados de direito internacional que versem sobre direitos humanos, que passaram a ser normas constitucionais, só que estão fora do texto constitucional. É só isso. Então, o que eu quero é chamar a atenção para um detalhe, porque fica uma classificação na cabeça da gente e a solução parece aquela solução absoluta. E aí vem na prova e pergunta, ora, a Constituição brasileira é uma Constituição escrita? Sim. Diante disso, ela está organizada e sistematizada num documento único? Sim. Não se admitindo no nosso ordenamento jurídico norma constitucional que esteja fora da Constituição? Errado. Por quê? Porque os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos têm natureza constitucional e estão fora do texto constitucional. Acabou? É isso que nos interessa. Porque, como eu tenho dito, quem faz a prova vai querer induzir vocês a erro. E como que induz a erro? Trabalhando com o conhecimento que vocês já possuem. Aí você chega à conclusão, ora, o professor falou que é escrita? É. Está num texto único? Sim. Então não tem nada fora. Errado. Tem algo fora? Tem. Que é exatamente o que está aqui. Tá bom? Tá? Então beleza. Só essa observação. Então vamos lá. Quanto à origem, a nossa Constituição é o quê? Promulgada. Quanto à forma, ela é o quê? Escrita. Quanto à extensão? Analítica. Tá bem? Isso tem que guardar. Então, quanto à forma, promulgada. Quanto à origem, promulgada, perdão. Quanto à forma, é escrita. Quanto à extensão, ela é analítica. Tá bom? Tá. Oi. Os tratados também serem aprovados como emenda constitucional, pode afirmar que não só os juízes, né, uma pessoa com devido saber jurídico pode alterar uma emenda constitucional, ou esses tratados também são feitos por pessoas... Não, entendi. Vamos por parte. Os tratados, eles são feitos primeiro pelo presidente da República, quando se reúne com outro Estado e faz o tratado. Quer dizer, pressupõe que quem vai trabalhar nisso tem conhecimento técnico para isso, correto? Então, normalmente, o tratado ele vem com uma perfeição técnica, tá? Diferente da emenda constitucional, que emenda constitucional pode ser feita pelo Congresso, através de seus membros. E aí surgem as emendas que surgem monstros. Porque o nosso legislador ele não tem conhecimento técnico. E aí a gente encontra umas emendas que é de assustar. Tá bem? É isso. Tá bom? Tratado normalmente respeita a técnica, é bem feito. Tá? Agora, a classificação, o próximo que nós vamos encontrar aqui, o próximo é em relação ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, a Constituição pode ser Constituição em sentido material e Constituição em sentido formal. Constituição em sentido material e Constituição em sentido formal. Surgem as normas materialmente constitucionais e formalmente constitucionais. As normas materialmente constitucionais são aquelas que tratam do essencial para o Estado. Então a gente coloca aqui, são aquelas que tratam daquilo que é essencial para o Estado. E nós teremos o quê? Aquilo que fala da estrutura e das limitações impostas ao Estado. Constituição em sentido formal. São aquelas normas que estão no texto, encontram-se no texto,
mas tratam de outros temas. São Constituição somente sob aspecto formal, só em razão de se encontrar no texto. A nossa Constituição, posso afirmar que ela tem norma materialmente constitucional e norma formalmente constitucional. Tá bem? Nossa é mista. Não, se formos responder, a nossa seria formalmente constitucional. Primeiro é o que está no texto e ali dentro eu tenho algo que é materialmente constitucional e algo que é formalmente constitucional, tão só. Tá? Então, se a gente for falar da Constituição em si, poderíamos dizer que ela é formalmente constitucional, tendo, obviamente, normas materialmente e formalmente constitucionais. Não é errado falar que tem os dois na mesma, tá? Não está errado, porque eu tenho... Se elas são materiais? Não necessariamente, né? Não entendi. Não. Normas que estão... não, vamos lá. Eu vou dar exemplo. Artigo 1º da Constituição. Tá bem? E artigo... vamos pegar lá, artigo 37, inciso 21. Que fala da licitação. Essa daqui fala da estrutura do Estado, princípios fundamentais. Essa é materialmente constitucional? E está na Constituição. Portanto, ela é materialmente e formalmente. E essa de baixo? Está na Constituição? Sim, só que ela só tem a forma, porque o tema aqui não é um tema constitucional. Sim.